Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, às vezes dá um nó na cabeça. Análise combinatória. Mas calma, o foco é total em entender a diferença entre combinação e arranjo, sabe? Que é algo que sempre aparece em provas de raciocínio lógico. A ideia é usar um material bem didático que ajuda a separar as coisas. Quando é que a ordem que a gente escolhe os elementos importa e quando tanto faz. Então, nossa missão aqui é entender essa diferença de uma vez por todas, sacar qual usar em cada problema e, claro, como fazer as contas, seja com fórmula ou com os truques mais rápidos. Ok? Bora descomplicar isso? Vamos começar com a combinação, então. O ponto central aqui é a ordem que você escolhe as coisas não importa, não faz diferença. Pensa assim, tem 5 enfermeiros e precisamos escolher 3 para um plantão. Se eu escolher a Ana, o Bruno e a Carla, é a mesmíssima equipe que escolheu o Bruno, a Carla e a Ana, certo? O grupo é o mesmo. O que vale é quem está dentro e não a ordem que eu falei. Outro exemplo clássico, né? Loteria, Mega Sena. Ah, sim. Perfeito. Imagina que sortearam os números 5, 4, 6, 2, 1, 3. Quem jogou 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganhou. A ordem que as bolinhas saíram não muda nada para o prêmio. E é interessante, né? Porque a combinação aparece muito nisso. Formar equipes, comissões, quando a escolha é, digamos, genérica, sem definir função específica para cada um. O foco é quais elementos foram escolhidos, não a sequência deles. É o grupo em si. Exato. E para calcular isso, tem a fórmula. CNP é igual a n fatorial dividido por p fatorial vezes n menos p fatorial. Rapidinho. N é o total de itens que a gente tem para escolher e p é quantos a gente vai escolher. E o ponto fatorial é só multiplicar o número por todos os inteiros antes dele até 1. Tipo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo. No caso dos enfermeiros, escolher 3 de 5. Fica C de 5, 3. Isso é 5 dividido por 3 vezes 2. Dá para simplificar bastante cortando os fatoriais, sabe? Corta o 3 ponto de cima com o de baixo. Isso. Aí sobra 5 vezes 4 em cima e 2 vezes 1 embaixo. 20 dividido por 2 dá 10. São 10 equipes possíveis. Ou, sei lá, formar uma comissão de 3 pessoas num grupo de 10. Seria C de 10, 3. Que é 10 pontos sobre 3 pontos vezes 7 pontos. Exatamente. Simplificando tudo, dá 120 comissões diferentes. Tranquilo até aí. Agora, segura aí. Vamos pro arranjo. Aqui a coisa muda, tá? No arranjo, a ordem importa. Importa muito. Cada ordem diferente é uma possibilidade nova. Pega o exemplo. Escolher 3 pessoas de um grupo de 8. Só que agora tem cargo. Uma vai ser diretora, outra coordenadora e a terceira assistente. Ah, agora sim. Se a Ana for diretora, o Bruno coordenador e a Carla assistente. É uma coisa. É totalmente diferente de o Bruno ser diretor, a Ana coordenadora e a Carla assistente. Mesmo sendo as mesmas 3 pessoas, as funções trocadas criam cenários distintos. A ordem define o resultado. Perfeito. E essa lógica de pensar quem para o primeiro cargo, quem para o segundo e para o terceiro, isso tem nome, né? Princípio fundamental da contagem, o PFC. Isso, o famoso PFC, que para arranjo, olha, é uma mão na roda. Pensa comigo, para o cargo de diretor, quantas opções a gente tem? 8. 8, beleza. Escolhemos um. Sobraram quantos para o coordenador? 7. 7. Escolhemos o segundo. E para assistente? 6. 6. Então, o total de formas de montar essa equipe com cargos é só multiplicar 8 vezes 7 vezes 6, que dá... 336. Exatamente. 336 formas. E veja que o PFC reflete justamente essa ideia de que a ordem importa, porque a escolha para cada vaga depende da anterior. E tem a fórmula do arranjo também, né? A de NP igual a N, o ponto dividido por N menos P. Nota que não tem o P embaixo, como na combinação. Certo. Essa é a diferença-chave na fórmula. No nosso exemplo de 8 pessoas para 3 cargos, AE 8,3 seria 8 ponto dividido por 8 menos 3, ou seja, 8 ponto dividido por 5. Que é 8 vezes 7 vezes 6. Os mesmos 336. Então, aqui vem a dica que vale ouro, eu acho. Se o problema é de arranjo, onde a ordem importa, muitas vezes é mais fácil, mais intuitivo usar o PFC direto do que a fórmula A de NP.
Concordo. O PFC encaixa muito bem com a natureza sequencial do arranjo. Mas atenção, é fundamental não confundir. O PFC funciona para arranjo porque cada passo da multiplicação representa uma escolha ordenada. Se você tentar usar só o PFC para combinação, vai acabar contando o mesmo grupo várias vezes, só por causa da ordem. Ah, verdade. Tipo, Ana, Bruno, Carla e Bruno, Ana, Carla seriam contados como diferentes no PFC puro. Exatamente. Por isso a fórmula da combinação tem aquele P ponto dividindo. É para tirar essas repetições para contar só o grupo final independente da ordem. Então escolher a ferramenta certa é crucial. Entendido, faz todo sentido. Para fechar essa parte, vamos ver um exemplo que mistura as coisas. Ótimo, manda aí. Um hospital quer montar uma equipe, precisa de 4 cirurgiões, escolhidos de 8 disponíveis, e também 2 anestesistas, escolhidos de 5 disponíveis. Certo. O E aí é a chave, né? Exatamente. E, em análise combinatória, quase sempre significa multiplicar os resultados das partes. Primeiro, os cirurgiões. São 4 de 8. Tem cargo definido entre eles? Não, pelo anunciado parece um grupo genérico de cirurgiões. Então é a combinação. C8, 4. Calculando. 8 pontos sobre 4 ponto, 4 ponto, isso dá 70. Temos 70 modos de escolher os cirurgiões. Ok, 70. Agora os anestesistas. São 2 de 5. Também não parece ter hierarquia, né? Só escolher 2. Combinação de novo, então. C52. Isso, C52 é 5 sobre 2,3. Calculando dá 10. 10 maneiras de escolher os anestesistas. Certo. 70 para cirurgiões, 10 para anestesistas. Como a equipe precisa dos cirurgiões e dos anestesistas, a gente multiplica. 70 vezes 10, total de 700 equipes possíveis. Perfeito. Combinação para cada grupo e multiplicação por causa do E. Então, para resumir tudo, qual é a grande sacada? Se a ordem dos escolhidos não importa, tipo grupos, comissões, times sem posição fixa, a gente usa combinação. Fórmula CNP. Se a ordem importa, cargos, pódios, senhas, filas, aí é arranjo. Pode usar a fórmula ANP ou, o que muitas vezes é mais prático, o princípio fundamental da contagem, o PFC. Exatamente. A pergunta fundamental ao ler o problema é: se eu trocar a ordem dos elementos que escolhi, o resultado final muda ou continua o mesmo? A resposta para isso te disse é arranjo ou combinação. É a interpretação do enunciado que manda, né? Não tem jeito. É o ponto de partida. Analisar se a questão pede um subconjunto onde a ordem interna é irrelevante ou se pede uma sequência, uma disposição ordenada. Isso define o caminho. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Para levar para a vida, talvez, fora das provas, como será que essa ideia de ordem importa ou não importa aparece no dia a dia? Boa pergunta. Tipo, ao organizar tarefas, montar um projeto ou até, sei lá, arrumar as coisas numa prateleira. Pensar se a sequência muda o resultado pode abrir umas portas para fazer as coisas de um jeito mais eficiente ou talvez só para ter resultados diferentes, né? Fica aí para pensar.